Olá, guerreiro e guerreira, seja muito bem-vindo. Continuação aqui da nossa aula, continuação do nosso bate-papo, análise, estudo aí completo da nossa lei de execução penal. Olha só, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu sei que você que está estudando agora aí pode estar achando que é um desafio muito grande, começou agora, né? Puta, é muita coisa, né? É muito conteúdo, é muito conhecimento. Mas eu quero te dizer agora o seguinte, para você ter calma, tenha tranquilidade, tá? As coisas vão acontecendo no tempo certo, você vai digerindo, vai absorvendo o conteúdo. E é possível. Tira da sua cabeça que não é possível. Não deixa ninguém dizer para você que não dá, que você não vai conseguir. Não importa de onde você veio, não importa como que você se preparou, como que foi sua instrução, não importa se você veio de um colégio ruim, de uma família, às vezes, que não tinha uma condição financeira maior ou melhor do que aquilo que você percebe em outras pessoas, isso nunca vai ser um empecilho para você. Pelo contrário, isso vai ser o combustível que vai fazer você ser aprovado, beleza? Então, mantenha a sua confiança. Acredite a cada momento que vai ser possível, que você vai ser aprovado, que você vai mudar de vida, porque você está fazendo a sua parte, você está estudando, você está se dedicando, você quer vencer pelo seu mérito, pela sua preparação, e isso já é louvável e com certeza te faz ser diferente da maior parte das pessoas que quer o quê? Quer atalho, quer jeitinho, quer esquema, quer sair ganhando nas costas dos outros. Então, parabéns e pensamento altivo. A gente vai vencer juntos aqui, a gente vai passar para você o que você precisa para você ser aprovado. Beleza? Vamos continuar? Vamos falar agora aqui, ó, de um tópico interessante e importante das assistências que são previstas na Lei de Execução Penal. Professor Anésio Andrade, e vamos agora conversar sobre as assistências. O que seriam essas tais assistências? Veja só, pensa comigo, né? O indivíduo, né, o preso, ele está sob a custódia do Estado, né? O Estado está guardando ele, digamos assim. Eu estou sobre a autoridade do Estado, eu estou sobre a supervisão, sobre a tutela do Estado. Portanto, nada mais justo ou nada mais correto do que o Estado também garantir a esse indivíduo algumas assistências, né? Nós temos direitos e deveres individuais e coletivos e direitos sociais para todo mundo, inclusive para quem está solto. Não seria diferente com quem está preso. Então, o Estado tem obrigações a cumprir junto àquelas pessoas que estão custodiadas. E isso seriam basicamente as assistências que devem ser prestadas a essas pessoas que estão com a sua liberdade ali cerceada durante um prazo dentro da custódia estatal. Então a Lei de Execução Penal traz uma série de assistências, uma série de deveres que o Estado deve garantir, deve propiciar ao preso ali, dentro daquela ideia que a gente já falou, da humanidade, de um tratamento humano, de um tratamento digno também para o preso, apesar de, como eu sempre falo para vocês, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Veja, se o Estado não garante os direitos sociais, esses direitos de segunda dimensão ou segunda geração, direitos positivos, direitos prestacionais às pessoas que estão em liberdade, quanto menos ele vai fazer isso com relação aos presos. Mas isso não exime a sua obrigação, isso também não exime a gente de estudar e entender o que está pelo menos na Lei de Execução Penal. Fechado? Vamos lá. Onde vai estar isso aí, professor? A partir do artigo 10, tá? O artigo 10 diz pra gente o seguinte, ó: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único vai nos dizer que a assistência estende-se ao egresso, e você vai entender o que é o egresso agorinha, né? Mais adiante a gente vai falar sobre isso, que é um tema importante para a sua prova. Veja, então a assistência, como eu te falei, é um dever do Estado. O Estado deve garantir essas assistências ao preso, justamente objetivando o quê? Prevenir e orientar o retorno à sociedade. Como assim prevenir o crime, professor? Pensa comigo, né? Se o indivíduo ele é tratado de uma maneira, né, igual um animal, digamos assim, igual um animal selvagem, se ele não tem uma assistência, se ele não tem um tratamento digno pelo Estado, qual que é a tendência desse indivíduo quando ele sair para a sociedade? Ele vai continuar cometendo crimes. Então esse tratamento digno, essa assistência que é dada ao Estado e os direitos que devem ser garantidos ao preso, como a gente vai estudar no decorrer do nosso curso, vão ajudar, vão buscar prevenir a reiteração delitiva. Vão buscar que aquele cara que já foi condenado não faça isso de novo. Por quê? Porque ele vai voltar para a sociedade. E o preço pode ser caro demais para todos nós como sociedade, né? Imagina só, esse indivíduo pode sair e cometer um crime contra você, contra a sua família. Então a gente tem que buscar medidas que previnam. Toda a lei de execução penal tem essa diretriz, como a gente já analisou lá no artigo 1º, prevenir a prática delitiva e orientar o retorno desse preso à sociedade, ou seja, ressocializá-lo
ao retorno à vida em sociedade, para que ele possa ali exercer os seus direitos também em plenitude. E ele vai dizer que essa assistência também se estende ao egresso. O egresso tem uma incidência grande em prova, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas o egresso é basicamente aquele que deixou, né, saiu do estabelecimento prisional. Bacana? Então a assistência vai abarcar também aqueles que até mesmo já saíram, né, do sistema penitenciário como um todo aí. Bacana? Vamos lá. Quais seriam essas assistências? A assistência ao preso consiste em uma assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, social e religiosa. A gente vai analisar cada uma delas agora aqui. Para fins de prova, esse assunto, quando cai coisas tranquilas, literais, né? Não cai nada muito complexo, muito difícil. Você tem que conhecer basicamente as assistências, tem que ler com atenção esses dispositivos. No seu material está tudo aí, está tudo grifado, está tudo destacado, o que é mais importante, e com os comentários pertinentes, a gente vai analisar cada um desses dispositivos também e falar com você aqui o que é mais importante, o que você tem que ter mais atenção ou menos atenção de uma forma geral aí. Então, o artigo 11 traz o rol dessas assistências e depois a própria lei de execução penal vai explicando cada uma delas e dizendo como que ela se vai dar, como que elas se darão aí essas assistências. Perceba o seguinte, o que é interessante também é que não se restringe a esses dispositivos de assistência do preso. A gente vai ver que tem outros dispositivos no decorrer da lei também que traz outras espécies de assistência, mas isso a gente vai analisando no tempo certo, no momento certo com você aqui, tá bom? Olha lá. Com relação à assistência material está no artigo 12 e no artigo 13 que fala assim pra gente, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário, instalações higiênicas. Tá? O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos e às suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos não fornecidos pela administração. Então veja, assistência material é o quê? É o básico, né? É o essencial ali para a sobrevivência. Necessidades básicas, né? Alimentação, vestuário, né? Roupa, alimentação, material de higiene, né? As instalações higiênicas para sobreviver, tá? Então, por exemplo, tem que ter banheiro, tem que ter um local para tomar banho, tem que ter o vestuário do preso, as roupas que devem ser fornecidas pela administração pública, deve haver alimentação adequada, e depois a gente vai ver melhor isso, como se dá essa questão da alimentação e tudo mais, mas basicamente o que? Assistência material é o mínimo, é o essencial para que o preso sobreviva ali. Então isso tudo é dever do Estado. O Estado deve fornecer ao preso isso. O artigo 13 traz uma disposição interessante, que o Estado deve dar aí o mínimo para o preso, né, o necessário para que ele consiga viver de maneira minimamente digna, mas também autoriza que hajam estabelecimentos de venda, né, de venda de produtos permitidos ali aos presos, aqueles não fornecidos. Por exemplo, o Estado oferece o papel higiênico X, que é aquele papel higiênico, você está ligado qual que é, né? Aquele que parece, né, uma lixa, né? Então o cara vai ter que usar aquele ali, é o que tem, é o que o Estado fornece, é o basicão para todo mundo. Mas se o preso quiser comprar um melhorzinho, tem possibilidade dele adquirir lá na lojinha, por exemplo, que não é oferecido aos demais. O shampoo que ele vai usar, né? Sei lá, em regra geral, né, os itens básicos ali podem ser vendidos. Isso aí é até um grande problema aí nas administrações penitenciárias, aí, porque os caras, tem gente que fica até milionário com isso, porque o presídio, o estabelecimento prisional, é um local que gira muito dinheiro, né? Então esse é o grande problema da corrupção, o grande problema de outras mazelas que existem no sistema penitenciário por conta disso. É muita gente, então é um grande comércio, tem muita gente ali, muito dinheiro rodando. Alguns, obviamente, têm mais, outros têm menos, né? Mas há uma população carcerária gigantesca que tem alguma atividade econômica que pode receber, como a gente vai ver, da família, né? Tem as próprias economias do cara, o dinheiro dele e tudo mais. Enfim, o crime é muito lucrativo, infelizmente, mas a própria lei de execução penal permite. É óbvio que existem regras, né? Geralmente regras locais para instalação, com licitação, supervisão dos preços que estão sendo cobrados e tudo mais. Só que aqui para a gente agora é só importante que você saiba que existe essa previsão e pode ter esses estabelecimentos ali, essas lojinhas ali para venda de produtos que não sejam fornecidos pela administração ou diferentes daquele que a administração já fornece. Mas isso não exime o Estado de fornecer o básico essencial. Pasta de dente, escova,
shampoo, sabonete, roupa, alimentação, vestuário. Então, são as necessidades básicas, devem ser providas pelo Estado. Por quê? Porque o indivíduo está sob a custódia do Estado, então ele deve garantir isso ao preso. Beleza? Então, essa é a assistência material. Né? Assistência à saúde. Né? Assistência à saúde é um direito também universal, é um direito social previsto lá no artigo 6º, né, da própria Constituição Federal. Né? Direito à saúde é um direito a todos, que deve ser fornecido a todos, independentemente de contraprestação. A saúde, ela faz parte da ideia da Seguridade Social e é fornecida de maneira universal a todos. Então, por exemplo, quem está na rua, quem está solto, né, quem está em liberdade, quem não está submetido a uma prisão, tem o direito ao acesso universal à saúde, independentemente de contribuição, independentemente do nível econômico. Qualquer um pode chegar num posto de saúde e ser atendido. Ninguém vai falar, não, você tem plano de saúde, ou você tem condições, você não pode, você é estrangeiro, sei lá. Então a saúde no Brasil, a partir do Sistema Único de Saúde, é universal, é acessível a todos. A qualidade que às vezes não é tão boa assim, mas ela é acessível a todos. Todos têm direito ao acesso à saúde. Com o preso também não é diferente, não pode ser diferente. Então ele deve ter acesso à saúde também dentro dos estabelecimentos prisionais. Veja só o que diz para o artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internato de caráter preventivo, ou seja, né, assim como a saúde em geral, eu tenho que ter foco em evitar as doenças e curativo, ou seja, né, aquele que já está preso, né, aquele que já está doente, repressivo para curar aquela doença. Compreenderá o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Bacana? Perceba que nós não temos aqui o quê? Psicológico. Não há expressamente a assistência à saúde psicológica na lei de execução penal. Isso já foi fruto de uma questão bastante maldosa aí do CESP na prova do DEPEN, falando que está previsto expressamente na lei de execução penal a assistência psicológica. Errado, tá? Não está expresso aqui dentro da assistência à saúde, mas existe na prática, existe assistência psicológica na prática, inclusive existe concurso para psicólogos no DEPEN, né? Mas a questão cretina queria a literalidade. Então, na literalidade nós temos o quê? Atendimento médico, farmacêutico e odontológico, ou seja, médico em geral, farmacêutico, remédios, o Estado deve fornecer também o medicamento para o preso, o medicamento necessário ao seu tratamento, e odontológico, saúde dental, saúde bucal aí, que também deve ser oferecida pelo Estado ao preso. Bacana? O parágrafo segundo diz que quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante a autorização da direção do estabelecimento. Beleza? Então, a regra é o quê? Que haja essa assistência à saúde no próprio estabelecimento penal. Deve ter dentista, deve ter médico, deve ter farmacêutico ali para atender os presos. Mas é óbvio que não vai ser possível que isso sempre ocorra, até mesmo pela complexidade de algumas situações. O cara está com um problema, tem que fazer uma cirurgia, o preso está infartando, enfim. Nesse caso, essa assistência vai ser dada externamente. O preso vai ser levado até ao hospital ali adequado, ao atendimento adequado, mediante autorização. Essa é uma espécie de autorização de saída que é dada pelo próprio diretor do estabelecimento prisional. Como que vai cair na sua prova? Que essa autorização para tratamento de saúde é dada pelo juiz. Errado. É dado pelo diretor do estabelecimento. Depois a gente vai estudar mais adiante, dentre ali as autorizações de saída, eu vou ter a permissão de saída e a saída temporária. Aqui nós estamos tratando só de maneira genérica e o próprio artigo 14, parágrafo 2º, diz que essa saída, para que eu possa receber um atendimento médico, vai ser dada pelo diretor do estabelecimento. Isso aqui chama-se permissão de saída. Dentre outras possibilidades, é feita pelo diretor do estabelecimento prisional, pela autoridade administrativa, que é uma possibilidade do preso sair do presídio, né? Sair do estabelecimento prisional. Então é uma exceção e quem vai definir nesse caso, quem vai autorizar nesse caso, é o próprio diretor do estabelecimento prisional. Então o cara está infartando, precisa fazer uma cirurgia, está doente, está com dor de barriga, está com uma caga, sei lá. Eu vou levar o cara para fora do estabelecimento, vai ser mediante escolta, né? Vai ser mediante escolta e autorizado pelo próprio diretor do estabelecimento prisional. Bacana? Cuidado com isso. Então a regra geral é o quê? A regra geral é que haja essa assistência dentro do estabelecimento prisional. Se não houver, o preso vai receber assistência no Sistema Único de Saúde, no SUS ali,
ou no médico que ele quiser pagar, né? Se ele tiver condição de que quiser ser atendido por outro médico, e ele tiver como pagar por isso, não há nenhum impedimento nesse sentido, vai ser autorizado o tratamento, por exemplo, por um médico particular, em um hospital particular, enfim. Aí vai depender de cada caso concreto. Pode ser no hospital público ou pode ser no hospital particular, mas ele vai receber um atendimento externo nesses casos mais graves. Beleza? Parágrafo 3º nos diz o quê? Será assegurado ao acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, tá? Então, dentro das assistências médicas, eu também tenho essa atenção especial aqui às presas, né? Ao atendimento pré-natal e pós-parto ali, e inclusive ao recém-nascido. Isso também está previsto aqui dentro da assistência à saúde, sem novidade aqui, nada muito complexo para a gente. Vamos embora. Assistência jurídica, tá? A assistência jurídica, ela é destinada a quem? Ela é destinada a todos os presos, tá? Lembra que eu te falei que vigora dentro da execução penal o princípio do contraditório e da ampla defesa. O que é o contraditório e a ampla defesa? Só para você entender melhor sobre isso aqui. O contraditório é a possibilidade do indivíduo, da própria pessoa, contradizer, impugnar aquilo que está sendo dito, né? Então, tanto de maneira ampla, ou seja, eu tenho que ter conhecimento do que está acontecendo, do que estão imputando a mim, e eu posso ter o direito de rebater, de poder questionar aquilo que estão imputando a mim, seja num processo administrativo, disciplinar, no processo penal, no processo civil. Isso é contraditório e pode ser exercido pela própria pessoa, pelo advogado, pela defesa técnica ali. E a ampla defesa? A ampla defesa, ela se divide em duas espécies, tá? A ampla defesa é um gênero que tem duas espécies. É a autodefesa, a possibilidade do próprio indivíduo poder se defender daquilo que está ocorrendo, né? É a sua presença física, a sua capacidade de argumentação própria, e a defesa técnica, a defesa por alguém que seja operador do direito, que entenda daquele assunto, um advogado ou um defensor público ou outra pessoa do ramo do direito. Então a lei de execução penal também prevê essa assistência jurídica, que quando o indivíduo não tiver recursos, não tiver condições de contratar um advogado, o Estado vai prover isso a ele. Vai prover isso a ele a partir do quê? A partir da Defensoria Pública, como a gente vai ver a partir de agora. Bacana? Então o artigo 15 fala pra gente que a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Essa previsão está também na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 74, que diz assim, ó: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse direito do artigo 5º é para todas as pessoas, inclusive para os presos. Lembra que eu te falei? O preso, ele continua gozando de todos os direitos que não foram atingidos pela sentença penal condenatória. Então, esse é um direito a todos, inclusive para o preso. Perceba que eu sempre estou fazendo esse link com você com o direito constitucional, porque são comuns as questões cobrando esse assunto, tanto em constitucional quanto em execução penal. Então aqui você já aproveita seu estudo, fica mais proveitoso, é 2 em 1 mesmo, e está tratando aqui de maneira interdisciplinar do conteúdo, para você poder sair daqui voando na matéria mesmo. Beleza? Então o artigo 5º garante isso a todas as pessoas, isso é extensível aos presos, então aquele que não tem condições de pagar pela defesa, o Estado vai prover para ele, tá? Para justamente garantir o contraditório e a ampla defesa, como a gente já viu que é um direito aplicável na execução penal. Olha só, artigo 16 vai dizer para a gente o quê? Que as unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuitas pela Defensoria Pública, olha só, atenção, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então a Defensoria Pública vai promover a defesa dos presos tanto dentro quanto fora. A própria família pode ter acesso à Defensoria Pública e tudo mais. Beleza? As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Beleza? Então todas as unidades federativas devem prestar esse auxílio. Todas elas, inclusive quem? Os municípios. Os municípios, os estados, todas as unidades da federação. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Então, uma sala ali onde o defensor possa conversar com o preso, um lugar reservado, que ele possa prestar esse atendimento.
Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública, ou seja, núcleos especializados em quê? Em execução penal, né? Para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, aos sentenciados em liberdade, aos egressos e aos seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Beleza? Então perceba que a Defensoria Pública ela vai atuar para quem não tem condições, tá? Se o cara tiver condições financeiras, se ele tiver um advogado constituído, um advogado particular, ele vai fazer uso desse advogado. Se ele não tiver condições, se ele não eleger um advogado para ele, a Defensoria Pública vai ficar com esse encargo sem custo e é integral e gratuita com todos esses ditames que a gente acabou de falar aqui. Só para você entender, a Defensoria Pública é uma instituição, é uma função, é um dos órgãos essenciais à justiça previsto na Constituição Federal, que tem justamente esse dever institucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita àquelas pessoas que não têm condições de pagar para um advogado. Então toma cuidado, não é para qualquer pessoa, não é como a saúde, né? A saúde sim, é para qualquer um. Lembra que eu falei para você isso aí? A assistência é para qualquer um, mas a Defensoria Pública, a assistência jurídica, é para quem é hipossuficiente financeiramente, ou seja, aquela pessoa que não pode contratar um advogado, não pode pagar pela sua defesa. Se ele tiver condições, ele vai contratar um advogado particular. Se ele não tiver, ele vai ter assistência da Defensoria Pública. Bacana? Defensoria Pública também tem previsão na Constituição Federal no artigo 134, só para você aprofundar mais o seu entendimento. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentadamente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Então esse atendimento deve ser integral, gratuito, dentro e fora, em âmbito judicial e extrajudicial também. Bacana? Por exemplo, no processo administrativo disciplinar. É um processo eminentemente administrativo, não é judicial, mas a Defensoria Pública vai atuar. Bacana? Beleza? Simbora. Continuando então, assistência educacional, tá? A assistência educacional também é extensível ao preso. A própria Constituição Federal, lá no artigo 205, diz pra gente que a educação é direito de todos. Inclusive de quem? Inclusive do preso. Pô, o preso também está nessa ideia, tá? Direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação é um direito de todos, conforme a Constituição Federal, inclusive do preso. E isso está previsto aqui no artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Então a educação aqui tem essa dupla ideia. Tanto a instrução intelectual, a instrução escolar, quanto também o ensino profissionalizante. Aquele ensino que prepara o preso para quando eles tiverem liberdade exercer um trabalho, um ofício, uma profissão digna, tá? Então perceba o paralelo, como tudo faz sentido, tudo está intercalado aqui, nada está voando, nada está perdido. Lembra sempre que a Constituição Federal é a lei maior, a que está no ápice do ordenamento jurídico, então ela deve influenciar toda a legislação. Então você consegue perceber isso nesses direitos, nessas assistências que o preso faz jus, inclusive educacional. Aí aqui o acesso é universal, todo mundo tem direito a acesso à educação, então o preso não precisa pagar por isso. E mesmo que ele tenha condições, ele vai ter o acesso. É igual quem está em liberdade. Você pode ir para uma escola particular? Pode, mas se você quiser se matricular numa escola pública, ninguém vai te falar, não, você tem condições de pagar um colégio particular para o seu filho, então você não pode se matricular aqui, não. É universal, é acessível a todos os brasileiros que queiram fazer parte aí do sistema público de educação. Beleza? Nós temos mais definições sobre a educação, e são importantes para a gente, tá? O artigo 18 diz, e presta atenção nisso, cai bastante em prova, que a instrução do primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Então presta atenção nisso aqui, ó. O preso, ele é obrigado a estudar se ele não tiver o ensino fundamental, o primeiro grau, né? Antigo primeiro grau, acho que hoje é ensino fundamental, mudou a nomenclatura, mas ou seja,
É ali a alfabetização, o ensino inicial. O preso sempre tem que fazer, é obrigatório. A lei não traz nenhuma sanção também se o preso não se submeter a esse estudo, mas a lei fala que é obrigatório, leva para a prova isso. O ensino de primeiro grau é obrigatório. Isso está previsto desde lá de 84, desde a promulgação da Lei de Execução Penal. E esse ensino que é oferecido dentro do estabelecimento prisional integra-se ao sistema escolar da unidade federativa. Quer dizer, tem a mesma validade. Quando o cara sair do sistema prisional, aquele diploma que ele tem lá do ensino fundamental, do ensino médio, profissionalizante, ele é válido para qualquer fim, comprova a sua escolaridade. Então, é o mesmo, é dentro da ideia ali do sistema de educação. Beleza? O artigo 18A, ele gera um pouquinho de dúvida na galera, mas é porque ele é um remendo, né? Ele é lá de 2015, é de uma alteração legislativa que houve na Lei de Execução Penal, que fala do ensino médio, ou seja, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral, educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Beleza? Então perceba que com relação ao ensino médio, não há essa previsão de ser obrigatório. Então, a regra é essa, leva isso na sua mente. A Lei de Execução Penal fala que o ensino fundamental, o ensino de primeiro grau é obrigatório, ela determina que exista o ensino médio nos presídios, então deve ser implantado, deve estar disponível aos presos dentro do sistema penitenciário o ensino médio, tá? Regular ou supletivo, mas ela não fala que ele é obrigatório. Então entende dessa forma. O Estado deve prover o ensino fundamental, esse ensino fundamental é obrigatório. O Estado deve prover o ensino médio, mas esse ensino médio não é visto como obrigatório dentro da Lei de Execução Penal. Bacana? E deve ser aí geral, normal, comum ou supletivo, um EJA, esses outros sistemas de educação, como nós temos de quem está em liberdade. Bacana? Parágrafo 1º, que o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça e administração penitenciária. Então a grana que vá para o estudo ali, ele vem tanto do orçamento do sistema penitenciário, quanto também do orçamento de educação. Beleza? Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos e de educação de jovens e adultos, ou seja, a possibilidade ali dele se formar antes, o famoso EJA, né? Antigamente era Mobral e tal. A União, os estados e os municípios incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias atendimento aos presos. Então esse ensino também, dentro dos presídios, ele deve ser à distância, EAD. Deve haver essa possibilidade de ensino à distância dentro dos estabelecimentos prisionais. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, né, que os profissionalizantes. E o parágrafo único diz que a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Então, são ofícios, trabalhos, funções ali que sejam adequadas às mulheres também. O artigo 20 diz que as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados, por exemplo, o Sebrae, né, terceiro setor e tudo mais. Até aqui também sem muita dificuldade. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, providas de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Então perceba que há a obrigatoriedade dentro dessa ideia do acesso à educação de bibliotecas nos estabelecimentos prisionais. É obrigatório que haja bibliotecas dentro dos estabelecimentos prisionais. E o artigo 21A traz a previsão do censo penitenciário, aquele levantamento, né? Deve apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas, né? Deve haver essa pesquisa para apurar esse nível de escolaridade, a existência de curso nos níveis fundamental, médio e o número de presos e presas atendidos, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional dos presos e das presas. Então esse censo seria uma forma ali de verificar, de pesquisar se estão de fato sendo atendidos essas determinações, de haver a oferta de ensino, de haver a possibilidade de matrícula, de haver o ensino profissionalizante,
de haver as bibliotecas. Isso vai ser apurado por esse censo também. Esse artigo 21A é uma inovação de 2015 ali, por isso que ele fica meio destoado, fica meio estranho aqui com relação aos demais artigos, mas aqui também, sem novidade, sem dificuldade, é só a leitura mesmo e a memorização desses dispositivos aí, né? Não tem tanta incidência em prova. Assistência social, tá? Assistência social, que é a assistência destinada a amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade, tá? Ou seja, é uma assistência, orientação do Estado ali em diversos temas, né? Que vai ser o qual, né? Incumbe ao serviço de assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, por exemplo, os exames, o exame criminológico, classificação criminal, né? Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido e acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Então, por exemplo, o preso está com um problema ali, não está sendo bem atendido, está tendo um problema com um determinado servidor, com um agente penitenciário, com um policial penal ali, que não está tratando ele bem, ou ele está tendo algum tipo de dificuldade, ele vai choramingar para quem? Vai choramingar para o assistente social. O assistente social vai ter esse dever de amparar o preso, de ouvir ele, né, de orientar ele, de trazer soluções a ele também, em conjunto com a própria assistência jurídica. Então é uma assistência social ampla ali, material e tudo mais. Beleza? Além disso, deve promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recreação dos presos, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, internado e da vítima. Então, o sistema de assistência social tem todas essas funções aí de dar esse amparo, de dar essa ajuda, né? Orientação, documentação. De repente o preso não tem um documento, não tem carteira de trabalho, não tem RG, não tem CPF, não tem, não sei. Ele vai dar toda essa orientação aí, vai orientar, vai buscar assistir o preso nas mais diversas áreas, e não só o preso, a própria família do preso, a vítima, o internado, todo mundo vai ter esse acolhimento, deve ter esse acolhimento aí pelo serviço de assistência social. Tranquilidade? Belezinha? Vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente retoma tratando as demais assistências aí que nós temos previstas na Lei de Execução Penal, beleza? Não sai daí não e volta na sequência comigo aqui.